Nós vamos continuar o capítulo 16. Vocês lembram que, como nós vimos na semana passada, o grupo está dentro de uma casa espírita acompanhando o desenrolar de um trabalho que é feito por um espírito chamado Silvério Carlos. Quer dizer, espírito não, um encarnado chamado Silvério Carlos, mas que é de uma equipe espiritual do Policarpo, que a gente viu logo no começo lá, no início do livro. Um espírito muito evoluído, que inclusive o Policarpo ele esteve não só nos primeiros séculos ali do cristianismo, mas também esteve na codificação espírita. Então ele tem uma falange muito grande de espíritos, e um desses espíritos é o Silvério Carlos, que encarnou com essa tarefa também de desenvolver esse trabalho nessa casa espírita, que a gente obviamente não sabe onde é, né, onde é feito esse trabalho. E aqui está mostrando uma reunião, onde ele ali então apresenta esclarecimentos doutrinários e depois serão feitos os passes, né, o passe coletivo especialmente. E aí se mostra um pouco do que acontece nessa ambiência espiritual, além das reflexões que o próprio Silvério faz. Quem que poderia fazer a leitura dessa passagem para a gente, por favor? Eu posso. Paulo, então, Laís. De imediato, adentrou-se um homem de 40 anos presumíveis, envolto em uma aura de grande simpatia, irradiando agradável emanação fluídica. Estava assessorado por diversos trabalhadores da nossa esfera de ação, que nos saudaram afetuosamente enquanto inspiravam-no sem constrangimento mental. Quando ele entrou na sala, houve uma quase abrupta mudança de vibração, porque as pessoas que o aguardavam experimentaram imensa alegria em vê-lo, tornando-se receptivas ao mister a que se dedicava. Tranquilo, sem qualquer afetação, abraçou fraternalmente um e outro, dirigiu palavras gentis a alguns, distribuiu apertos de mão e sorrisos, bondosos com todos enquanto se aproximava do estrado sobre o qual se encontrava a mesa diretora dos trabalhos. Um número, um número significativo de servidores do bem, já desencarnados, seguia-o em pós, distribuindo-se pelo auditório. Ante a minha interrogação mental, o doutor Arquimedes informou-me por telepatia. Esse amigo é o irmão Silvério Carlos, membro da equipe de Policarpo, a quem viemos visitar, para com ele mantermos um encontro mais íntimo ao primeiro ensejo. Incontinente, avaliei que era um vitorioso, considerando-se o grupo que o acolitava do nosso lado da vida e a paz que já desfrutava. Indaguei ao irmão Petitinga. O que teremos hoje nesse salão? Como se aguardasse a minha curiosidade, o fraterno companheiro respondeu-me sem qualquer indisposição. Até onde posso desprender? Trata-se de uma atividade de atendimento coletivo, quando são desenvolvidos serviços iluminativos pela palavra esclarecedora e socorrista, por intermédio de fluidoterapia em aplicação de passes individuais e coletivos. De fato, o silêncio tomou conta do auditório modesto e a mesa foi composta sem alarde, tudo com muita simplicidade. Duas pessoas, anteriormente convidadas por Silvério, assentaram-se com ele, e, ato contínuo, uma delas proferiu sentida oração de abertura dos trabalhos. Visivelmente inspirado, o amigo dos infelizes ergueu-se e, após saudação afetuosa, iniciou a sua peroração. E Jesus, vendo a multidão, tomou-se compaixão. Mateus 5:1. A sua era uma compaixão feita de amor e de misericórdia, mediante os quais distendia os tesouros da afetibilidade e da paz a todos, em toda e qualquer circunstância. Ele sempre era tomado pela compaixão. Compadeceu-se da viúva de Naim, que chorava a filha morta, da mulher cananeia que lhe rogava ajuda para livrar-se de enfermidade humilhante, da multidão esfaimada que nutriu com pão e peixe,
sempre respondendo com ternura e sabedoria a todos os apelos que lhe faziam os aflitos e os deserdados. O seu amor atendia incessantemente, jamais deixando de penetrar o íntimo de quem quer que se lhe acercasse em desespero e carência. Hoje, como ontem, as multidões prosseguem, sucedendo-se esfaimadas de pão, de justiça, de oportunidade para ser feliz, de amor, e ele continua atendendo-as, porque essa é a sua mensagem de vida eterna. Mantendo-se fiel ao compromisso de que sempre quando fosse solicitado, atenderia o apelo. Eis que, neste momento, a sua inefável compaixão alcança-nos, ensejando-nos a ajuda de que carecemos para as nossas inúmeras necessidades. A este respeito, não existe qualquer dúvida. E, porém, recordemo-nos também que, depois de atender os aflitos e infelizes, orientava-os a que não voltassem ao erro, libertando-se dos seus grilhões, de modo que ficassem indenes a acontecimentos mais desastrosos. Alterar, pois, a conduta moral e espiritual é o dever que nos cabe manter em consciência, porquanto os males que hoje nos assinalam são efeitos dos nossos próprios equívocos de ontem, cabendo-nos o compromisso de não serem gerados novos fatores de dissabor nem de infelicidade procedentes de nós mesmos. A decisão de ser feliz é inteiramente individual. Não cabe dúvida, razão, porque ninguém pode anelar para outro que se recuse a bênção que lhe gostaria de oferecer. Desse modo, o empenho e a luta para conseguir-se a harmonia que trabalha em seu favor deve constituir o primeiro movimento de todo aquele que anseia pela mudança de situação emocional, física, econômica, social e espiritual. Somente, portanto, mediante esse esforço de renovação interna, combatendo as sombras teimosas que se aninham na mente e dominam o coração, é que se instalarão as claridades inapagáveis do bem-estar que seja saúde e paz. Ok, obrigado, Leis. Um grande Não, aí já terminou. nada. Show. Bom, a gente observa aqui que é uma reunião, e é engraçado que eu já vi reunião desse tipo, eu acho que foi no Jesus Maria José, eu não tenho certeza, em que você tinha a reunião, era assim, você tinha a mesa, era aberta uma página para comentário do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e as pessoas ficavam sentadas nas cadeiras ali, né, o público, e ao invés de você ter um palestrante em pé, você tinha, na verdade, um estudo feito mais ou menos nessa forma aqui, só que havia mais comentários. Eu não me lembro se foi assim, isso tem muito tempo, eu tinha 13 anos de idade. E, mas tinham centros que funcionavam dessa forma. Então isso aqui deve ser um pouco antigo, essa narrativa que aconteceu, que o José Filomeno coloca. E aí as pessoas ouviam e depois era feito os passes e tal. Aí hoje é mais difícil esse tipo de trabalho. Em geral, você tem mais a palestra seguida do passe ou os estudos onde todos estão na mesa ou todos de alguma forma estão ali, então participando. Mas aqui a gente observa que há uma diferença grande, porque quem está na mesa está num outro patamar de entendimento, de concentração, de foco. Quem está ali a maior parte das pessoas que vieram buscar ajuda estão precisando de muita ajuda mesmo. E estão, inclusive, muitas. A gente vai ver depois melhor essa situação, mas e já tínhamos visto alguma coisa antes que elas não estão assim muito equilibradas, assim. Então, não é um estudo onde todos estão participando. Eles participam ouvindo quando conseguem ouvir, né? Porque muitos estão com a mente totalmente transtornada, ligados aos seus obsessores e tudo mais.
mas era uma forma que se fazia antes, às vezes se fazia dessa maneira. Depois se começou mais o trabalho com as palestras, né? E, e aí depois seguida do passe. Muito bem. Item 2.1. Conhecemos então a figura de Silvério Carlos, o fundador daquela instituição e membro da equipe de Policarpo. Ao adentrar o recinto onde se realizariam os trabalhos, observa-se que vem acompanhado, né, de muitos trabalhadores espirituais. Sua condição aqui na Terra certamente é de um missionário, de um espírito cujas ilusões e expectativas da felicidade material, ou de buscar a completude na finitude ou a paz na transitoriedade, já não fazem mais parte de suas expectativas. É um sério. A Rosana lembra, nem todos sentavam à mesa e também nem todos tomavam passe individual. É exatamente isso mesmo. É um sério trabalhador na seara do Cristo. Somente sua presença já modifica a psicosfera ambiente, despertando melhor na maioria dos que ali estavam presentes nos dois planos da vida. Vocês observam até que o Manuel Filomeno fala que ele era um vitorioso, né, quando ele entra. Por quê? Porque ele está vendo, o Manuel Filomeno está desencarnado. Ele está vendo o encarnado entrar, seguido por várias entidades de condição elevada, e ele, obviamente, está observando a aura em torno do Silvério, né? Seu perispírito e as suas emanações fluídicas. E elas são as emanações de paz. Então, só por esse ponto já se observa isso. E esse indivíduo, quando ele adentra um ambiente trazendo isso, ele já modifica até um certo ponto esse ambiente. Esse ambiente, as pessoas que estão um pouco mais suscetíveis de serem ajudadas, elas já se beneficiam só da aura que ele traz e dos espíritos que vêm junto dele, né? E assim é com todos esses missionários. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa aqui, é que esses espíritos que já, digamos assim, que já superaram as necessidades reencarnatórias e vêm mais numa missão mesmo, e às vezes não é uma missão, veja, a missão dele não é uma missão grandiosa, como nós vimos às vezes. Grandiosa, vamos refazer isso aqui. Não é uma missão abrangente, como às vezes aconteceu com, por exemplo, Divaldo, Chico Xavier e outros, porque alcançavam milhões de pessoas. O trabalho dele, veja, está restrito a uma casa espírita, até onde nós sabemos, que vai auxiliar um número limitado de pessoas que visitam aquela casa e que também no plano astral irá realizar muitas atividades. E ele certamente, em desdobramento durante a noite, realiza muitas atividades também. Todos nós podemos, se estivermos bem focados e aprendendo a nos desligarmos um pouco das preocupações, excessivamente das preocupações materiais, podemos ser úteis em tarefas que se desenvolvem no plano espiritual à noite. Por quê? Porque quando nós, encarnados, nos desdobramos e somos conduzidos por nossos guias espirituais, digamos, uma tarefa feita às vezes dentro do próprio Centro Espírita Jesus Maria José, ou então na casa de uma outra pessoa, de um outro local onde a gente é levado. Isso pode acontecer. Por que que isso pode acontecer? Primeiro, bom, nós somos espíritos encarnados, mas durante o sono nós temos um afrouxamento desses laços fluídicos, devido a mudanças que ocorrem no nosso cérebro, importantes, né, durante o processo do sono. Então, nós temos essa facilidade do processo do desdobramento. Mas se nós estamos bem conectados com a espiritualidade e já estamos meio que familiarizados com o processo de auxílio, isso vai ser natural, esse mecanismo. A questão é a gente estar bem para fazer isso. Eles não vão nos conduzir se nós não estivermos bem, né? Quando nós nos desdobramos, o nosso espírito, com o nosso envolto no perispírito, ele sai do corpo, certo? Só que ele traz consigo uma certa carga de fluido vital. A maior parte desse fluido vital fica no corpo, que está ali na cama deitado. Mas uma parte desse fluido vital, ele envolve o perispírito. É o que nós chamamos duplo etérico. E esse fluido vital, ele é muito útil nos tratamentos de entidades em sofrimento, ou
encarnados que precisam ser tratados e há necessidade de fluido vital para eles também. Então, nós podemos até às vezes acordar cansados, e o cansaço às vezes é resultado do trabalho no plano espiritual. O que acontece é uma das coisas que nos permitem identificar às vezes um, aquilo que é um trabalho daquilo que foi um sono mal, digamos assim, uma questão meramente fisiológica mesmo. Você não dormiu direito, acordou cansado. Ou então, nós nos desgastamos porque tivemos um contato com espíritos menos evoluídos. Não foram os nossos guias espirituais, nossos mentores. Nós entramos em contato, em sintonia com espíritos menos esclarecidos. Nós vamos acordar mal, nós não vamos acordar bem. E até fisiologicamente, se o nosso sono for um sono ruim, nós vamos acordar mal também durante algum tempo, porque o nosso sistema límbico fica todo afetado. Toda a nossa área emocional não funciona bem, porque o nosso cérebro tem que se reorganizar. Uma série de coisas que precisariam ter sido feitas no sono não foram feitas, porque a gente não dormiu direito. Mas se a gente acorda cansado e bem, espiritualmente bem, emocionalmente bem, esse cansaço provavelmente é uma boa chance de estar relacionado a tarefas feitas na espiritualidade. E esse, certamente o Silvério, ele faz isso direto. Então, nesse trabalho que é feito no plano espiritual, também se milhares e milhares de espíritos vão ser beneficiados, né? Encarnados ou desencarnados. Então, na verdade, ele não vai ter o alcance de um missionário que às vezes veio com uma outra tarefa, mas naquilo que ele faz é um trabalho extraordinário, até mesmo porque as pessoas que se beneficiam dessa tarefa se tornam multiplicadores. Você imagina uma pessoa que estava sofrendo um problema gravíssimo, vamos dar um exemplo, depressão, uma depressão fortíssima. Uma depressão relacionada a mecanismos obsessivos e mecanismos psíquicos importantes, tá? Não vou nem colocar aqui a questão mais neurológica, ainda que também ela esteja dentro desse contexto. Mas vamos dizer que é um problema mais de sombra, de mecanismos do passado, e de presença de entidades menos esclarecidas que causam forte depressão. Esse tratamento feito, se ele for bem sucedido e a pessoa conseguir se recuperar, e essa pessoa estiver envolvida, digamos que esse tratamento seja feito numa casa espírita onde essa pessoa frequenta, né? Ora, ela deixando aquela condição de doença que ela estava, aquela doença, aquele transtorno psíquico e espiritual, ela se torna agora um trabalhador, pode se tornar, se ela quiser, né? Um trabalhador que terá ferramentas, mecanismos para ajudar muitas outras pessoas que passam pelo mesmo problema que ela passava, porque ela entende o que é o problema de uma depressão, né? Então, por isso que eu falo que é multiplicador, porque aquele que se beneficia desse auxílio, desse tratamento, se ele adentrar no trabalho, ele vai fazer bem a muitas pessoas, ele vai ter uma capacidade de percepção, de empatia com aquela pessoa que sofre aquele problema e outros problemas também. Ou então, às vezes, ele nem vai ser um trabalhador no campo do espiritismo, mas no campo de vida dele, das pessoas com quem ele conhece, com quem ele se relaciona, ele vai poder ajudar. Então, isso se transforma num mecanismo em que ele vai se propagando. Então, ele tem um efeito propagador, um efeito multiplicador. 2.2, na nossa apostila. Silvério se senta à mesa junto com dois companheiros que convidou para fazerem parte dos trabalhos. Dois encarnados, tá, gente? E fará, após a oração, comentários do Evangelho. O objetivo é a instrução, então a gente bota assim, escola, que é a gente fala que o centro espírita ele é uma escola, ele é um hospital, ele é um templo, ele é um lar. Ele é um lar porque ele deve ter o acolhimento, ele deve ter o senso de comunidade, que muitas das vezes nós não conseguimos, mas eu estou me referindo à condição ideal que o centro espírita deveria ter. Ele é um templo porque a nossa oração e a nossa conexão com a espiritualidade tende a ser mais forte se nós conseguirmos, de fato, nos manter bem por conta da grande quantidade de espíritos, trabalhadores que estão presentes. Isso tende a nos estimular ao maior contato com a espiritualidade. Eu estava ontem fazendo uma palestra, a Mônica foi até comigo, lá numa casa em Valença.
Uma casa espírita bem antiga, que tem lá num bairro um pouco mais afastado, uma casa muito simples mesmo. Eu já tive lá outras vezes, mas ontem foi uma coisa impressionante a vibração que eu senti naquela casa, a quantidade de trabalho espiritual que estava sendo feito ali dentro. Não só eu senti isso na oração, mas eu senti o tempo inteiro. Não é comum nas palestras que a gente faz a gente conseguir ter essa percepção, porque em geral a gente está focado no tema e na intuição que o nosso mentor, nosso guia espiritual vai trazendo. Tanto que às vezes a gente prepara a palestra e só usa uma parte do que a gente preparou, o resto ele meio que sai sem. Às vezes, outro dia eu fiz uma palestra, só fiz a metade dela daquilo que eu tinha preparado, o resto ela foi totalmente diferente. Nessa de ontem eu estava muito focado no assunto, no tema e tal. E só que eu consegui perceber a intensidade do trabalho que se realizava, paralelamente à intensidade do trabalho que se fazia. Muito trabalho espiritual, muita ajuda espiritual sendo realizada. Então, essas tarefas, elas acabam dentro de nós nos sensibilizando muito em termos de conexão com o plano espiritual. E por isso que o centro é um hospital, tá? Ele é acho que, sim, com certeza. A Rosana fala, você já reparou como tem intensificado o trabalho na parte espiritual das casas espíritas? Sim, a cada casa espírita, cada vez mais, é um hospital para tratamentos, tanto de encarnados quanto desencarnados. Às vezes o tratamento é direto com o encarnado, às vezes é com a entidade que o acompanha, e às vezes entidades que não estão obsidiando ninguém ali, estão desorientadas e são levadas ao centro, e essas tarefas são feitas. E a escola, que é o estudo que é feito. Então aqui a gente está colocando que na instrução que está sendo feita, os comentários do Silvério, e no passe que vai ser feito depois, o passe coletivo, você tem a escola e o hospital. Uma das tarefas, duas das tarefas do centro espírita. Vejam, gente, aqui vai uma reflexão importante. No Espiritismo, e também isso vale, por exemplo, para a Igreja Católica, vale menos para os evangélicos, que eles são mais focados na frequência à igreja, né? Eles vão mais à igreja. E eles têm um senso de comunidade mais forte também. Mas na questão de frequência, eles vão com muito mais frequência, isso não tem nem comparação. O espírita, a maioria dos espíritas não vai na casa espírita. Isso sempre foi assim. Sempre. Sempre foi assim. E esse movimento tem se intensificado um pouco, de certa forma. Você tem muitos simpatizantes e pessoas que acompanham o espiritismo pela internet, pelos estudos mesmo, como nós estamos fazendo hoje, ou por leituras, o que é muito bom, tá? Você ter essa possibilidade de trazer para dentro da tua casa esse estudo, essa reflexão e tudo mais. Mas, isso nós comentamos ontem também lá, a casa espírita, ela tem um processo de tratamento espiritual que tem que ser feito lá. Por quê? Porque acontece que nós temos uma coisa, um dos elementos para isso chama-se choque anímico. As entidades em desequilíbrio precisam ter encarnados participando da reunião para que os espíritos sejam aproximados da mesa onde se faz o estudo e ali eles recebam ou o passe ou recebam só a emanação fluídica do médium dos presentes é o suficiente para já ajudá-los. E nessa ajuda que eles recebem pelo fluido vital, isso facilita muito a espiritualidade na continuidade da doutrinação que é feita no plano espiritual. Então, a casa espírita, ela tem uma tarefa, a tarefa da desobsessão. Você não vai fazer desobsessão em casa. Não dá para fazer isso, entendeu? Eventualmente, a gente tenta conversar com os espíritos até. Às vezes eu faço isso, mas não é aconselhável se fazer isso. Tem que ser feita no centro. Entidades em desequilíbrio têm que ser tratadas no centro. Pessoas em desequilíbrio precisam ser tratadas no centro. Mas para elas serem tratadas, tem que ter encarnados lá. Então, nós temos que ter uma quantidade mínima de pessoas que frequentam o centro para podermos ter essas possibilidades do auxílio e de nós também sermos auxiliados. Agora,
É claro que a difusão do espiritismo dentro desse processo de internet, de livros e tudo mais, os livros, a questão do livro sempre existiu. Muitos espíritas nunca iam ao centro mesmo, sempre leram. Agora eles leem e acessam também pela internet. E não estou querendo dizer que isso é ruim, não, tá, gente? Só que eu estou dizendo que a casa espírita ela tem também o seu papel que não tem como ser substituído, tá? Precisa muito ser realizado essa tarefa. Tanto que a casa espírita ela já é preparada no plano espiritual antes dela ser construída no plano da matéria, tá? A reencarnação de muitos que vão levar à frente esse trabalho e tal. Então vamos lá, continuando. O centro espírita deve procurar ser o lugar onde nos afastamos um pouco da vida atribulada que frequentemente levamos ou buscamos encontrar sentido uma vida vazia de valores espirituais. Ou transformamos uma vida em que não encontramos os objetivos que possam nos fazer crescer, expandir nosso potencial como filhos de Deus. Por fim, tentar responder à pergunta: o que Deus espera de mim? Ou qual a minha tarefa aqui na Terra? Seja ela qual for. Essa pergunta nós temos que nos fazer. A gente não pode ficar conduzindo a nossa vida, e eu não me refiro só à questão espiritual ou à questão espírita. Eu me refiro a qualquer pessoa, de qualquer religião ou sem religião nenhuma. O que eu estou fazendo aqui na Terra? E se eu acredito em Deus, o que Deus espera de mim? Né? O que Deus gostaria que eu fizesse? Qual deve ser o plano de Deus para mim? Ou aquilo que seria o que me traria o maior crescimento espiritual aqui na Terra, ao mesmo tempo em que me faria vencer muitos dos sofrimentos que são inerentes à condição do planeta e não inerentes a nós mesmos. É inerente a nós mesmos no momento em que nossa visão e entendimento são incorretos. Por exemplo, quando a gente volta lá nesse item 1 que eu comentei sobre a situação do seu velho, eu coloquei aqui, de um missionário, de um espírito cujas ilusões e expectativas da felicidade material, ou de buscar a completude na finitude ou a paz na transitoriedade. Vejam, isso, se nós pararmos para analisar, o que é buscar a completude na finitude? É um equívoco, óbvio. A Terra é uma finitude. A plenitude, ela transcende ao tempo, transcende ao espaço, transcende a regiões espirituais. E nós queremos, às vezes, situar esse espírito tão imenso que nós temos, com tantas experiências, essa fagulha divina, nós queremos situá-la e tentar localizar a felicidade dela num ponto da matéria. Então, é tentar encontrar, desenvolver a completude na finitude. Isso não vai dar resultado. Pode dar resultado por algum tempo, mas não vai conseguir resolver a nossa situação. Eu não posso conseguir paz na transitoriedade. Ah, eu posso ser o cara mais bem-sucedido do mundo numa determinada atividade, mas eu posso perder um filho, por exemplo. Perder no sentido de uma desencarnação. De que terá adiantado aquilo? Essa busca de uma suprema alegria ou felicidade ou paz na transitoriedade não funciona. Devem existir e existem outros mecanismos pelos quais nós devemos pautar o nosso caminho. Então, essa pergunta sobre o que Deus deseja de mim, o que eu estou fazendo aqui na Terra, ela é muito importante que a gente faça e tente orientar a nossa jornada segundo as respostas que nós formos encontrando. E não faltam mestres dos dois planos da existência para nos ensinar essas respostas, nos ajudar a encontrar, pelo menos. Não é que eles vão dar para nós pronta e acabada, essa resposta nós temos que achar, mas eles vão nos dar alguma ajuda para tentarmos encontrar essas respostas. É, para responder essas perguntas, entre outras coisas, é preciso compreender diversos caminhos ensinados por muitos mestres que nos precederam. E não são poucos, hein, gente? Tem muito, mas muitos mestres espirituais que nos precederam e nos ensinaram muitas coisas. Às vezes não são indivíduos tão conhecidos assim, são de pessoas simples, às vezes, dotados de grande sabedoria. Mas que quem teve a oportunidade de conviver aprendeu muito com esse indivíduo, com essa pessoa. 2.3. Aqui o missionário se vale da passagem em Marcos 6, 30 a 34.
no Evangelho de Marcos. Ela está em outras passagens também dos Evangelhos, tá, gente? Mas em Marcos ela está em 6:30 a 34, que transcrevemos a seguir. Isso é o começo do comentário de Silvério. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram a sós num barco, em particular, para um lugar deserto. Jesus sobe nesse barco com os apóstolos, ele os chama. Vejam, eles tinham saído em duplas ou trios para pregarem o evangelho e para curarem. Ou seja, a gente sempre vê essa imagem é, de só Jesus fazendo isso, mas ele foi dando autoridade aos poucos aos seus discípulos. À medida que eles foram ganhando confiança, ele foi dando autoridade a eles para fazer isso, antes mesmo de Jesus desencarnar na cruz, né? Então, eles estão voltando dessas tarefas e estão dizendo a ele o que aconteceu, o que eles ensinaram, o que eles fizeram. E ele vê eles muito cansados, muito esgotados, e fala: Não, vamos a um local deserto para orar, né? Para se recuperar. Mas aí, Jesus e seus discípulos, numa região, num local onde as pessoas estavam sedentas e famintas, no plano da matéria e no plano do espírito, né? Isso se torna bastante complicado. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles. E aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. Ou seja, ele não conseguiu chegar com os discípulos a esse local um pouco deserto, um pouco afastado, para que eles pudessem meditar, que eles pudessem orar, que eles pudessem se colocar em conexão com o Pai, né? A gente vê muito essas passagens no Evangelho, quando Jesus se retirava para ir a algum local afastado, onde ele pudesse recuperar suas energias, as suas forças, né? É um espírito de luz, absolutamente puro, mas dentro de um corpo material, que tem as suas limitações, não nos esqueçamos disso. O nosso corpo físico tem suas limitações, precisa se reabastecer, né? E Jesus, ele tinha uma tarefa estafante dentro desse processo. Ele precisava buscar, através da meditação, da respiração, os mecanismos para a recuperação também. E muitas das vezes ele não conseguia, como a gente vê nesse episódio aqui. E ele vai ensinando isso aos seus discípulos. 2.4. Trazendo algumas complementações ao comentário de Silvério, destacamos ainda que os apóstolos chegarem até Jesus e contam-lhe suas ações e ensinamentos, separados do mestre naquele momento. Eles foram mandados para outros lugares. Pois, como discípulos que precisam se desenvolver, Jesus foi lhes dando autonomia para que pudessem eles mesmos, durante determinados momentos, divulgarem o evangelho sem que Jesus estivesse presente. Depois vemos o mestre os chamar para se dirigirem ao lugar deserto, onde deveriam descansar, renovar as forças, orar. Mas, como vemos nessa ocasião narrada por Marcos, isso não é possível, pois antes de chegarem ao lugar já estavam cercados novamente pela multidão. Logo depois disso aqui, gente, é onde vai acontecer aquele fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes, tá? Essa multidão estava faminta do pão do corpo e do pão para a alma, né? 2.5. Jesus não se irrita ou desanima, mas compreende em toda a sua grandeza de espírito puro que aquela multidão era como ovelhas sem um pastor. Ora, sabendo ser Jesus o governador espiritual desse planeta, todos os seus esforços são para que o máximo de pessoas pudessem não só se beneficiar de seus ensinamentos e conhecer seus exemplos, mas também se juntarem ao esforço de divulgação do Evangelho, pois o Mestre não estaria por muito tempo encarnado. Aqui a gente sempre tem que ter em mente que a gente vai dizer assim: ah, não, mas Jesus preparou seus discípulos, eles
fazem uma divulgação depois, durante já a vida de Jesus, eles já estavam tendo essas autonomias, né, para fazerem essas tarefas de cura e divulgação do evangelho. E ao mesmo tempo, quando Jesus vai desencarnar na cruz, vai ser crucificado, esses discípulos vão continuar suas tarefas e alguns vão ficar em Jerusalém, na casa do caminho, outros vão seguir caminhos diferentes. Paulo vai fazer o seu trabalho. Porém, a gente observa que, e aí foram se criando discípulos de primeira, a primeira geração são os apóstolos mais próximos, depois vem os discípulos de segunda geração, que são aqueles que foram ensinados pelos discípulos da primeira geração, e depois vai ter os da terceira geração, que já adentram o século II, e por aí vai. Mas a gente sabe que houve muita distorção na forma como a mensagem de Jesus foi interpretada. Nós já falamos isso várias vezes nos nossos estudos que nós tínhamos nas quintas antes, onde nós comentamos sobre as parábolas, comentamos sobre o Sermão da Montanha e tal. E nós vimos que houve muita deturpação. Não, vejam, não do ensinamento em si que está nos evangelhos. Há alguns elementos ali que têm que ser olhados criticamente, nós explicamos isso no estudo de parábolas, mas, em essência, o material principal está ali. A gente só tem que tomar um certo cuidado e conhecer as características redacionais de cada redator dos evangelhos. Por exemplo, parábola da figueira que secou, que nem é uma parábola aquilo, mas a passagem da figueira que secou. O próprio Kardec colocava em dúvida essa passagem. E, de fato, ela é uma técnica, como nós explicamos no estudo sobre parábolas, ela é uma técnica redacional de Marcos, né, chamada técnica de intercalação ou de moldura. É uma técnica redacional. Não é uma passagem autêntica aquilo ali. É para reforçar o episódio do templo, da expulsão dos vendilhões do templo, dos cambistas do templo, que Jesus realiza, na semana em que Jesus vai ser crucificado, tá? Então, assim, nós temos esses pontos que precisam ser estudados com cuidado, mas a grande deturpação da mensagem, ela surge no estabelecimento da religião, do processo religioso em si. Por exemplo, estabelecimento de uma Santíssima Trindade, né? Você começar a criar sacramentos, começa a criar uma divinização de Jesus. Jesus agora não é mais um espírito de luz que veio à Terra, ele é Deus, ele é também uma pessoa em Deus, né? Ele é uma divindade. Então você começa a ter uma série de deturpações em que atrapalharam esse processo de crescimento espiritual. Porém, isso não é para a gente um motivo de espanto, porque a mensagem de Jesus está muito à frente do seu tempo. Jesus semeou para que isso produzisse os seus frutos no tempo certo, quando a humanidade estivesse mais preparada para entender a sua mensagem. É claro que muitos se beneficiaram dela já naquela época. E durante esses 2000 anos que nos separam do Mestre, muitos se beneficiaram, mas não a maioria. Uma minoria se beneficiou, verdadeiramente. Uma boa parte foi ajudada. Foi ajudada pela moral do Evangelho, pela ética transcendente do Evangelho. Mas ele não era para realmente produzir o resultado total. A religião católica e as demais formas de, digamos, de vertentes do cristianismo, como a Igreja Ortodoxa e a Igreja Protestante, elas foram veículos que permitiram que os evangelhos chegassem até nós. Então, mesmo tendo essa deturpação, ela não afetou significativamente os evangelhos. E nós temos hoje como nos voltarmos para esses documentos e ver como uma coisa viva, uma coisa dinâmica, esse ensinamento do Cristo. Que hoje, para nós, eu costumo dizer isso, o Sermão da Montanha, por exemplo, ele é uma psicoterapia da alma, né? Jesus ali está sendo um psicoterapeuta da alma, nos ensinando a vencer a dor, o sofrimento, a entender a situação da transitoriedade da vida e como nos comportar diante disso, como desenvolver entendimento e visão corretas em relação à vida. Então, é claro, esse processo ia sofrer distorções, ia, mas ele chegou até nós, esse era o objetivo. E a partir daí nós podemos agora retomar qualquer que seja a nossa religião. Claro que a doutrina espírita nos ajuda a compreender, por exemplo, o que nós chamamos milagres.
identificar aquilo que pode ter acontecido, como ocorreu, do ponto de vista fluídico, né, das manipulações fluídicas, dos mecanismos de cura, principalmente. Mas vejam, é, outras religiões, outras pessoas que nem são religiosas poderão, mas um senso de espiritualidade sempre terá que ter, porque você não vai conseguir compreender o evangelho se você não tiver, ainda que seja um senso de espiritualidade, não precisa ser uma religião. Porque a ética que Jesus ensina, ela é uma ética calcada na presença de Deus, na onipresença de Deus e em suas leis, e nós como filhos de Deus e seres imortais. Todo o mecanismo e buscando a perfeição. Todo o mecanismo está calcado nisso. O resto, você pode tirar tudo. Mas você tem que ter Deus, você tem que ter as leis divinas, você tem que ter nós como filhos de Deus, como seres imortais em busca da perfectibilidade. A partir daí o evangelho é roteiro para qualquer um. E esse era o objetivo. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos desse evangelho. E as pessoas, mais do que nunca, estão sem pastor, são ovelhas sem pastor. Quantas pessoas nós observamos, quantos indivíduos que nós vemos que chegam até nós as muitas situações, pessoas absolutamente alienadas em relação a essa pergunta essencial: o que Deus deseja de mim? O que eu estou fazendo aqui na Terra? O Evangelho nos tem essa resposta. A doutrina espírita nos tem essa resposta. Se nós soubermos vivenciá-los verdadeiramente, né? Não superficialmente, mas verdadeiramente. Muito bem, continuando aqui. Silvério, fazendo os comentários, destaca a imensa compaixão de Jesus por todos aqueles que o procuravam, movidos pela busca da paz para se livrarem do sofrimento, para encontrar o sentido de sua existência em um mundo ainda muito difícil e cercado por muitas dores. Era um mundo muito complicado, porém era um mundo com muito menos pessoas do que temos hoje, essa é uma verdade. Nós tínhamos ali de 100 a 200 milhões de pessoas vivendo na época de Jesus. Hoje nós temos isso encarnados, né? Hoje nós temos 8 bilhões de seres humanos vivendo na Terra. Então, ou seja, encarnados. Então, a quantidade hoje, numericamente falando, proporcionalmente talvez seja a mesma situação, mas numericamente falando, seja em países ricos, sejam em países pobres, a situação é a mesma em termos de desconhecimento da nossa finalidade existencial, né? O problema é o mesmo. Aliás, num país muito rico, a alienação pode ser ainda pior, pode ser ainda maior, porque facilmente nós podemos nos deixar envolver por distrações. E o tempo passa, o espírito deixa que a sua reencarnação chegue ao seu término, e o que ele realizou, né? O que nós aprendemos nesse período? Nosso tempo é muito precioso dentro desse processo de evolução aqui na Terra. 2.6, para a gente finalizar, gente, a gente termina aqui hoje. Assim como no passado, continua Silvério, as multidões de hoje continuam necessitadas do pão, seja ele material, seja ele espiritual. E Jesus, de inúmeras formas, trabalha incessantemente para que a luz penetre o íntimo de cada criatura e a dor seja absolutamente desnecessária ao processo evolutivo para aqueles que a encontraram. Lembra ainda o nobre dirigente daquela casa espírita em que toda a bênção recebida daquele que buscou em nome de Jesus a cura, seja ela física ou espiritual, precisa ser acompanhada da transformação moral que não permita que aquele mal volte a ocorrer. Há um problema aqui que Jesus sempre alertou sobre isso e de certa forma, hoje as coisas continuam acontecendo assim. O indivíduo ele chega com um grave problema na sua vida, ele encontra um alívio dentro dessa busca religiosa, e uma vez alcançado esse benefício, ele simplesmente esquece, né, do que levou ele a esse caminho. Isso é algo que, obviamente, sem a transformação espiritual adequada, é, a doença era só uma parte desse complexo maior, digamos assim, que envolve o ser humano na Terra.
A doença, muitas das vezes, é uma bênção no sentido de que ela desperta o indivíduo para a verdadeira vida. Vocês querem ver uma situação muito comum onde isso acontece, até com mais intensidade, em experiências de quase morte. É só uma. É um exemplo bem específico, né? Porque não são tantas pessoas que passam por isso, mas mostra um pouco essa questão. Pessoas que passam pela experiência de quase morte, que a gente chama de EQM, que geralmente são paradas cardiorrespiratórias, onde, pelo próprio desenvolvimento da medicina, das técnicas de ressuscitação, elas vêm permitindo que as pessoas retornem. Às vezes fica 7, 8, 9 minutos e não chega a haver digamos assim, uma lesão cerebral grave, a pessoa consegue ainda retornar a tempo. E ela esteve quase desencarnando e ela lembra de tudo que aconteceu. E quando ela retorna, em geral, o que tem se observado nas pessoas que passaram por essas experiências, e quando assim, tem experiências negativas e experiências positivas, tá? A maior parte dos livros focam mais as experiências positivas, porque é difícil conseguir experiência negativa. Por que que é difícil? Porque as pessoas não querem falar disso. As pessoas ficam envergonhadas de falarem que elas estiveram numa região umbralina, por exemplo, né? Mas isso para elas é uma oportunidade de mudança também, né? Delas saberem que elas sabem que tiveram numa região muito ruim, que estiveram quase desencarnando e talvez voltem para lá se elas não mudarem a maneira como elas estão se comportando. E isso talvez seja um bloqueio, crie um bloqueio. A maior parte dos relatos que nós temos são, mas existem relatos negativos também, mas só que são em menor quantidade. Os relatos positivos, aqueles em que o indivíduo é assessorado e ajudado, são mais numerosos e normalmente quase a totalidade das pessoas que passaram por essa experiência se modificam. Elas se transformam em pessoas com mais generosidade, são pessoas mais assim que buscam mais a vida num sentido mais espiritual, né? Não necessariamente uma religião, mas um sentido mais espiritual. Elas se tornam mais gratas à vida, a Deus. Então, isso muda a pessoa, é uma experiência que muda, transformadora, né? Agora, muitas das vezes as pessoas passam por experiências desse tipo, recebem uma bênção enorme, imensa da espiritualidade, e simplesmente esquecem e voltam à sua vida cotidiana. Só que acontece que muitas vezes os fatores que levam, por exemplo, a transtornos físicos ou transtornos mentais, que nós frequentemente citamos mais as neuroses, né? Nem tanto as psicoses, que são mais graves, mais difíceis de remissão ou de uma reversão do quadro. Mas a não ser que seja uma obsessão que esteja causando a psicose, aí sim, aí dá para se resolver o problema. Dá para se resolver se você conseguir convencer o obsessor e se a pessoa conseguir também, dentro do possível, ir se modificando para favorecer esse processo. Mas nas neuroses, esse quadro, como a pessoa tem a lucidez do que está acontecendo na neurose, e neurose aqui eu me refiro a vários tipos, não todos, mas vários tipos de depressão, aos transtornos obsessivos compulsivos, né, aos TOCs, às síndromes de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, aos transtornos de fobias dos mais diversos tipos, né? Então, esses tipos de neuroses, existem outras, né? Mas esse é um grupo importante porque é um que a gente observa que está se aumentando muito, se alastrando muito. A maioria deles tem gênese, a gênese deles está lá no. São duas gêneses principais. A primeira, no nível subconsciente de profundidade, ou no inconsciente, trazido de vidas passadas ou da infância, mas especialmente de vidas passadas, ou na incapacidade de lidar com o mundo que está se transformando muito rápido e nós não estamos tendo tempo de nos adaptarmos ao que está acontecendo ou entender o que está acontecendo. Ou então, as próprias dificuldades que a pessoa passa, porque é um mundo de provas e expiações, então existe uma dor e evolução num nível basal ali que não tem jeito, você vai passar por ela. Mas como você vai passar por ela? Se você tiver a forma adequada, os mecanismos, as ferramentas adequadas, você passa bem por ela. Ela não te afeta tanto. Não é que você deseje tê-la, mas ela não te afeta tanto. Enquanto que para outra pessoa a mesma dor pode ser desastrosa. Então, se você tem essas ferramentas, você supera a neurose, supera essa dor.
Mas o que a gente observa é que todos esses mecanismos, eles estão muito, tem um elemento muito forte enraizado no passado. E ele, de alguma maneira, se manifestou como uma neurose psíquica ou como uma doença psicossomática que depois veio evoluir por um quadro natural de doença. Quase sempre nós temos esses mecanismos associados, lembrando que nem todas as doenças têm uma causa espiritual ou psíquica, mas muitas doenças têm causas psíquicas, que é uma espécie de uma forma de purgar um pouco essa dor psíquica que o indivíduo não consegue lidar, então ele joga para o corpo físico. Ora, se você vai tratar o corpo físico, especialmente os efeitos, mas não trata as causas, você vai conseguir viver tomando as medicações, sem problema. Só que esse problema vai voltar depois, no plano espiritual ou em outra vida, porque ele não foi curado. A essência do problema não foi curada. O objetivo dessas situações que nós vivemos, às vezes difíceis, das adversidades, é produzir mudanças. Nós encontrarmos uma forma de, baseado nos ensinamentos, especialmente desses mestres espirituais, Jesus é o grande deles, né? Formas, mecanismos pelos quais a gente aprende a viver melhor. A viver a matéria, porém sem ser um escravo da matéria. E com isso nós vamos encontrando uma certa visão, um entendimento correto da vida. E, obviamente, nós vamos iluminando essa sombra, nós vamos transmutando elas e não trazemos mais essa carga kármica que irá, mais cedo ou mais tarde, novamente se manifestar. Então, Jesus sempre alertava para isso. Vai e não tornes a pecar, né? Porque Jesus ele associava causa e efeito, ação e reação, lei do karma. Isso é claro nesse aspecto. Se vai, não tornes a pecar, é porque foi o pecado, entre aspas, que produziu aquela dor, aquela doença, aquele desequilíbrio, aquela obsessão que o indivíduo traz. Então é nesse sentido também que o Silvério coloca as reflexões dele. Bom, gente, nós vamos então finalizar hoje por aqui, tá bom? É, tivemos um trabalho espiritual intenso de nossos benfeitores, levando muita ajuda a pessoas que estão passando por grandes dificuldades. Eu peço a vocês paciência, porque eu sei que a oração às vezes se torna um pouco mais demorada, às vezes 20 minutos, 20 e poucos minutos. É porque, e mesmo assim, eu estou tirando vários nomes para poder conseguir encaixar na segunda e na quinta. Conseguir fazer esse encaixe nas duas. Mas tem indivíduos que precisam ter as orações toda segunda e quinta. E tem nomes novos chegando, né? Então a gente não consegue colocar todo mundo no mesmo dia, mas eu preciso muito, a espiritualidade pede isso, que todos, eu sei que é cansativo se manter concentrado por 20 minutos numa oração, é complicado, eu sei que é complicado. Para mim é menos porque como eu estou lendo o livro e lendo os nomes e os problemas, beleza, para mim é mais fácil. Para quem está ouvindo só, é mais cansativo, mas eu peço muito a vocês que mantenham a corrente de vibração, mantenham o foco, um profundo desejo de que a dor dessas pessoas seja diminuída, de que a cura por elas seja alcançada, de que os bons espíritos utilizem nossas energias em benefício desses irmãos. Há um trabalho espiritual intenso sendo realizado e depende de cada um de nós não quebrar, não fragilizar o elo dessa corrente que se forma, né? Muito bem, então nós vamos pausar aqui. Deixa eu pausar.